Diário de um Neurodivergente, parte 8. Você consegue imaginar o peso disso? Ser uma criança, mas carregar a sensação de que precisa estar o tempo todo sempre no controle? Sempre alerta? Não era algo que eu escolhi conscientemente. Era como se meu cérebro já soubesse que o mundo não seria um lugar gentil para alguém como eu. Então, adaptei-me, estudei, aprendi. Eu me tornei um estrategista, antes mesmo de entender o que essa palavra significava. Na sala de aula, enquanto os outros alunos pareciam imersos em suas próprias realidades, eu observava cada reação, cada sorriso, cada olhar de reprovação. Era como uma peça que eu catalogava cuidadosamente. Não demorou para eu perceber que havia padrões. Certos gestos precediam determinados comportamentos. Uma inclinação de cabeça, um leve levantar de sobrancelhas, um suspiro prolongado. Tudo isso revelava algo. Quando alguém cruzava os braços, era um sinal de que estava se fechando. Quando um colega ria de maneira exagerada, era uma forma de mascarar insegurança. Eu absorvia esses detalhes como uma esponja. Essa habilidade de observar e analisar foi minha proteção e minha arma. Comecei a perceber que, enquanto as pessoas ao meu redor eram conduzidas por suas emoções, eu podia controlar as minhas, ou pelo menos disfarçá-las. Enquanto eles sentiam e reagiam, eu calculava. Por exemplo, se um colega parecia irritado, sabia que era melhor ser gentil, mas não submisso. Se alguém estava triste, uma palavra de apoio no momento certo podia criar conexão. Essas não eram decisões tomadas por instinto, mas por análise. Você já tentou enxergar o mundo assim? Como se cada interação fosse uma peça de um quebra-cabeça? Para mim, isso era natural e ao mesmo tempo solidário. Eu sabia que estava interpretando, mas também sabia que os outros não estavam. Eles eram autênticos, por mais confusos ou emocionais que fossem. Eu era diferente. Isso me dava uma vantagem, mas também me fazia sentir deslocado. Era como se eu estivesse assistindo um filme, enquanto os outros viviam uma história. Lembro-me de uma vez no recreio, quando um grupo de colegas discutia sobre quem seria o capitão de um time de futebol. Eles argumentavam e debatiam, cada um tentando impor sua vontade. Enquanto isso, eu ficava de fora, observando. Percebi que um deles, o menino mais quieto, tinha um desejo óbvio de liderar, mas não conseguia expressá-lo. Então, aproximei-me e disse algo simples. Acho que seria ótimo você ser o capitão. Você entende o jogo melhor do que eles. Seu rosto iluminou-se e no momento seguinte ele estava argumentando com confiança. Foi a primeira vez que percebi que podia influenciar as pessoas, sem que elas sequer percebessem. Esses momentos não eram manipulativos. Para mim, era como um experimento. Eu queria entender até onde minha capacidade de análise poderia me levar. Se dissesse uma coisa ao invés de outra, como a situação mudaria? Que reação poderia provocar? E o mais importante, como essas reações poderiam me ajudar a navegar pelo mundo? Mas havia um custo. Apesar de todo esse controle aparente, eu sentia que algo faltava. A autenticidade que eu via nos outros. Por mais caótico que fosse, era algo que eu não tinha. Minhas interações eram pensadas, calculadas. Eu criava versões de mim mesmo para cada situação, como atores que interpretam diferentes personagens em um palco. No entanto, no fundo, eu não sabia quem eu era de verdade. Seria o menino quieto e analítico que todos conheciam? Ou será algo mais, algo que nem eu conseguia alcançar? As expressões das pessoas ao meu redor tornaram-se um livro aberto para mim. Era como se, com o tempo,
eu desenvolvesse uma habilidade de decodificar sentimentos e intenções, apenas olhando para alguém. A maneira como alguém franzia a testa ao ouvir uma ideia que não gostava, o brilho nos olhos quando algo o emocionava, o tom de voz que mudava sutilmente dependendo do humor. Tudo isso formava um mapa que eu seguia para me orientar em um mundo que parecia, na maior parte do tempo, completamente imprevisível. Mas a verdadeira descoberta veio quando eu percebi que podia usar essas informações para moldar situações ao meu favor. Não era apenas sobre me adaptar, era sobre liderar, mesmo sem que os outros soubessem. Eu podia criar cenários, prever respostas, influenciar decisões. Enquanto outras crianças estavam preocupadas com suas brincadeiras, eu estava lá, movendo peças invisíveis, observando como os outros reagiam. E então comecei a me perguntar: isso é algo que todos podem fazer, mas simplesmente não percebem? Ou era algo exclusivo meu, fruto das horas intermináveis que passei analisando o mundo ao meu redor? Essa pergunta me acompanhou por muito tempo, mas não era algo que eu pudesse responder na época. Tudo o que sabia era que, mesmo sendo uma criança, eu já tinha passado anos aprendendo como observar e aprendendo através do que observava. Hoje, olhando para trás, vejo que esse período na minha vida foi como um treinamento. Eu estava construindo habilidades que me ajudariam a enfrentar desafios muito maiores no futuro. Embora fosse solitário às vezes, havia um certo conforto em saber que eu tinha ferramentas para me proteger, para entender, para me adaptar. Afinal, no grande jogo da vida, cada um de nós precisa encontrar suas próprias estratégias para jogar, para sobreviver. Naquela época, o mundo para mim era um tabuleiro e eu, seu estrategista. Nada parecia ser natural, espontâneo ou despretensioso. Cada movimento que fazia, cada palavra que eu proferia, era como uma peça em um jogo cuidadosamente calculado. Eu observava o ambiente ao meu redor com a atenção de um detetive, captando as nuances que os outros talvez nunca notassem. Cada expressão facial, cada mudança de tom de voz era uma pista. O que as pessoas queriam, o que esperavam de mim, como eu poderia usar aquilo ao meu favor. De certa forma, viver assim era empoderador. Eu sentia que tinha o controle, mesmo que limitado, sobre um mundo que muitas vezes parecia caótico e imprevisível. Enquanto os outros simplesmente reagiam às suas emoções, eu tomava decisões friamente calculadas. Isso me dava a sensação de estar à frente, como se tivesse uma vantagem estratégica que poucos poderiam compreender. Mas, ao mesmo tempo, era exaustivo, porque, ao contrário dos outros, eu nunca simplesmente era. Estar no mundo, para mim, significava interpretar, decidir e agir, com base em análises incessantes. Imagine o esforço mental de viver assim, sempre ajustando quem você é para se encaixar, para se moldar às expectativas ou para alcançar um objetivo. Cada interação era como um quebra-cabeça em que as peças não vinham prontas. Eu precisava esculpi-las, testá-las e ajustá-las, até que se encaixassem. Não havia espaço para o erro. Quando algo não saía como planejado, e isso acontecia mais vezes do que eu gostaria, minha mente se tornava uma oficina barulhenta, revisando a situação, analisando onde falhei, ajustando os códigos, para que, na próxima vez, tudo corresse conforme o esperado. Esta foi a parte 8 do livro Diário de um Neurodivergente. Para adquirir o livro, entre em contato com Adriano Ordina.